Pessoal, eu estou aqui finalizando o plantio aqui dessa área de agrofloresta, que é uma área pequena, próxima aqui da minha casa. Essa área ficou muito tempo travada na sucessão ecológica e por ser uma área de apenas 200 metros quadrados e pela proximidade da minha casa, eu decidi implantar aqui um sistema com foco em produção de hortaliças, de culturas anuais, para a subsistência da minha família. E também aproveitar para fazer de forma didática para que você também possa saber como aproveitar áreas desse tamanho. Então 200 metros quadrados é menor do que um lote. Imagino que tem muita gente com quintais desse tamanho que podem ser aproveitados utilizando essa metodologia aqui para trazer uma produção farta, diversa, abundante, garantindo a sua segurança alimentar. Então nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo da construção dessa área, como é que nós fizemos desde o início, tá? Da roçagem, da separação do material, preparo de solo, adubação, cobertura, para que você entenda exatamente a metodologia que nós usamos. Então, para começar, antes de mostrar o resultado, eu vou mostrar para vocês um vídeo que eu gravei aqui antes da gente começar a trabalhar, para vocês entenderem a situação que era essa área. Eu sou Lucas Machado, eu sou agrônomo e agricultor aqui no Sítio das Mangueiras, e aqui nesse canal eu te ensino a transformar a sua propriedade num lugar produtivo, eficiente e rentável através da agrofloresta. Então aqui é uma área nossa aqui do sítio que eu vou iniciar um plantio nas próximas semanas. A gente vai ter um encontro aqui com os nossos alunos, né, da formação de agrofloresta. Junto com os alunos nós vamos implantar um sistema nessa área aqui. Vai ser um sistema com foco em produção de hortaliças. Então é interessante, vai ser mostrar que os fundamentos que a gente utiliza da agrofloresta, eles podem ser aplicados com qualquer objetivo, em qualquer tamanho de área. Essa é uma área de 400 metros quadrados, ela tem 20 por 20, então vai ser uma produção de hortaliças para o nosso consumo mesmo, para o consumo aqui da nossa casa. Eu escolhi por causa da proximidade, o relevo aqui é suave, então dá para trabalhar com canteiros. O solo aqui não é ruim, não tem pedra. A gente tem um problema aqui no sítio da maioria das nossas áreas, ou o relevo é muito acidentado, ou tem muita pedra, né? Que impossibilita fazer canteiros e trabalhar com produção de hortaliças, e aqui não tem pedra. Essa área, gente, ela tá com braquiária há mais de 30 anos já, e tem mais ou menos uns 8 para 9 anos que eu tirei o gado, tirei os animais. Então ela tá em processo de regeneração natural. A braquiária formou uma ótima cobertura vegetal, vocês podem ver a camada desse material aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui. Olha aqui. A própria braquiária, ela faz um trabalho fantástico para cobertura e melhoria de solo. Então ela produz muita matéria orgânica, olha a quantidade de matéria orgânica que foi gerada pela própria braquiária, ó, e o solo vai sendo enriquecido com isso. Então aqui a gente tem uma terra, olha aqui, ó, presença de fungos, alguns sinais que mostram que o solo não está ruim, né? Tem presença de fungos, decompositores de matéria orgânica, ó. O solo está vivo, a estrutura, o solo não está duro, olha aqui, tá um solo até bem estruturado, tá vendo? Então vocês veem que, apesar de ser uma área com histórico de pastagem e tá com a braquiária, a gente não precisou fazer um plantio de adubação verde, né? Um plantio de outras espécies para melhorar a qualidade do solo. O próprio capim, a própria braquiária, né, sendo manejada e tirando os animais, ela faz um bom trabalho de proteção e melhoria do solo. Então agora a gente já vai começar esse plantio nessa área aqui com uma poupança acumulada, vamos dizer assim. Toda essa matéria orgânica vai ser roçada, esse material acumulado é a nossa poupança de matéria orgânica, então isso aqui vai ser separado para ser reutilizado como cobertura, como fonte de matéria orgânica. Esse material é rico em carbono, é rico em potássio, então para nós é fundamental. Vamos ter que fazer também manejo nessas árvores da borda, porque sombreiam, o sol da manhã nasce ali, então ali a gente tem um leste, tá? O sol está fazendo esse trajeto aqui agora por causa do inverno, então ele nasce ali, então essas árvores tampam aqui para praticamente o sol da tarde inteiro da área. Então a gente vai ter que fazer um manejo nessa borda. São árvores mais velhas mesmo, né? Já antigas aqui do sítio, vão precisar receber esse manejo. E ali também tem uma que tampa o sol da manhã no verão, que é um jacarandá canzileiro. Na borda de cá a oeste tem os pés de manga do sítio. Eu não vou fazer poda drástica neles agora, mas pelo menos uma poda na borda, tá? Para tirar um pouco do efeito de borda delas aqui, me gerar matéria orgânica, tirar um pouco desse sinal de senescência e estimular
tudo que vai ser plantado novo aqui. Beleza? Então eu vou mostrando para vocês aí a evolução, né, da área e cada passo a passo que a gente vai fazer para implementar uma horta com os princípios agroflorestais começando do zero. Então, pessoal, visto a situação inicial da área, antes de mostrar aqui o passo a passo do que foi feito, o resultado, eu vou falar um pouquinho do arranjo que eu escolhi para essa área, como que ela foi pensado o desenho. Primeiramente, eu defini aqui o sentido que eu faria dos canteiros, do preparo dos canteiros, então eu usei o sentido aqui norte-sul, o leste está ali, então o sol passa perpendicular à área, então eu escolhi fazer nesse sentido. Em volta da área, eu fiz um plantio de borda, com várias espécies diversificando o sentido, fechando um quadrado mesmo, para essa área ficar bem fechadinha. Essa borda aqui, gente, ela vai ser essencial para garantir a saúde do meu sistema, a sanidade das plantas, a saúde do solo. Quando eu faço um plantio numa área em que eu não tenho uma borda de proteção natural, eu preciso criar uma borda plantada. Por quê? Porque senão vai acontecer o que a gente chama de efeito de borda. Normalmente as bordas sempre ficam mais prejudicadas, fica mais ressecado, mais exposta ao sol, mais exposta ao vento, então perde umidade, perde nutrientes, as plantas ficam mais fracas. Então, para diminuir esse efeito de borda, nós fizemos um plantio bem diversificado, utilizando espécies rústicas, fazendo um plantio estratificado, eu vou mostrar aqui o que nós plantamos, fazendo cobertura de solo, plantando em alta densidade. Essa borda vai servir como um quebra-vento, vai gerar matéria orgânica, porque essas espécies aqui são espécies para serem podadas. Eu incluí bastante diversidade, então essa diversidade também de espécies aumenta o equilíbrio ecológico aqui dentro, diminuindo meus problemas com ataque de fungos, de insetos ali dentro da horta. E também essas plantas têm raízes poderosas. Essas raízes conseguem ciclar os nutrientes que vão ser perdidos, lixiviados aqui dentro da horta, retornando esses nutrientes aqui em forma de matéria orgânica e também melhoram a infiltração de água e armazenamento de água dentro do terreno. Então eu fiz um plantio cercando a área toda, eu fiz algumas entradas para poder ter acesso, aqui é uma delas, ó. Eu dividi em 4 quadrantes essa horta, então aqui eu tenho a entrada, eu tenho um corredor central de acesso aqui entre os canteiros, que está todo coberto com matéria orgânica, e ali eu tenho uma outra divisão, onde está o cano de irrigação, tem um outro corredor principal. Também fiz um caminho entre a borda de cerca viva e os canteiros, em volta todo, para você ter acesso aqui pelas laterais, e entre cada canteiro também tem um caminho, um lugar para você poder transitar. Vou falar um pouquinho aqui de como que foi feita a construção da área, todas as etapas. Primeira etapa que nós fizemos aqui, então, foi roçar todo o capim da área com roçadeira costal. Lembrando que o preparo todo aqui foi um preparo semi-mecanizado. Nós utilizamos aqui a roçadeira costal, utilizamos um microtrator, porque a gente tem disponível aqui na propriedade. Como nós fizemos isso aqui tudo durante um evento, né, que foi um encontro de alunos aqui, o CMA, então eu utilizei o microtrator para ajudar, mas todas essas etapas, pelo tamanho da área, que é apenas 200 metros quadrados, poderia facilmente ser feito só com ferramentas manuais. Então nós fizemos aqui a roçagem do capim. Esse material que nós roçamos, eu separei em diferentes tipos de material, de acordo com a granulometria. Então eu separei, nós fizemos um monte, né, do lado de fora, eu separei aqui essa palha da braquiária roçada mais grosseira. Depois nós separamos um material mais fino, aquele material que fica por baixo, que estava já em decomposição, que é um material mais fininho para usar depois de cobertura nos canteiros, tá certo? E ainda separei, às vezes no fundo, já tem aquela matéria orgânica que já entrou em decomposição, né? Aquela matéria orgânica mais escura, que já virou um composto, nós ainda separamos um monte dela, porque ela pode vir como cobertura de solo, ela pode ser incorporada no canteiro para criar essa camada de terra preta em cima dos canteiros. Então é importante que, quando você for fazer o preparo, a limpeza da área, né, dessa matéria orgânica, você observa os tipos de materiais que você tem e tenta separar por tamanhos, por granulometrias, para depois você usar isso de forma estratégica. Além desse material da braquiária, tinha muito toco, muito galho, né, muito tronco de árvore velha caído aqui dentro. Tivemos que fazer poda em algumas árvores, então nós também separamos isso. Troncos mais grossos, galhos finos, né, folha, e trituramos o material de poda. Então na área, depois de roçar, né, a área toda, nós fizemos as podas de árvores velhas que tinham aqui, para também aproveitar o material. Aqui a poda num cajueiro velho que estava aqui, que já não produzia mais.
fizemos a poda das mangueiras ali, de outras arvorezinhas. Todo esse material foi picado e os galhos nós passamos no triturador para gerar um material triturado. Ah, Lucas, eu não tenho triturador, como é que eu faço? Não precisa necessariamente triturar, tá bom? Se você não tiver um triturador, esse material pode ser organizado, picado, né, e organizado nos caminhos, utilizar como cobertura. Então tem forma sim de você utilizar sem triturar. Depois do material todo selecionado, nós viemos fazendo o preparo mesmo do solo. Antes disso, eu espalhei na área toda, a gente fez análise de solo aqui dessa área, então eu espalhei o agrosilício, que é um corretivo de acidez, de pH. Então fizemos a análise de solo, eu interpretei, estava com pH mais ou menos 5,5, e aí eu decidi jogar 100 gramas de agrosilício por metro quadrado, que é tipo um calcário, né? É um silicato de cálcio e magnésio que ele vai corrigir a acidez. O agrosilício, assim como o calcário, ele precisa ser revolvido no solo, por isso que a gente joga antes. Depois que fez a limpeza do material, nós jogamos o agrosilício, depois nós viemos com o microtrator com a enxada rotativa, passando na área todinha para soltar o solo. Essa etapa poderia ser feita com um enxadão e com uma enxada, por exemplo. Então, pessoal, feito esse revolvimento do solo com a enxada rotativa do microtrator, tem um detalhe muito importante, né? Como aqui era área de pasto, de braquiária, tinha muita toceira do capim aqui. E aí, o que nós fizemos? O pessoal veio rastelando e juntando esse material. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Que é esse material aqui, ó, que vai saindo dessa capina, né? Que são as toceiras, ó, do capim. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui é a toceira com a raiz da braquiária. Muita gente jogaria isso aqui fora, tá? Nós separamos isso aqui como um material com a matéria orgânica, uma fonte importantíssima de recursos para a área. Aqui, nessa toceira de braquiária, onde estão as raízes, né? É onde se concentram, onde tem a maior concentração de nutrientes do capim, porque está concentrado aqui nas raízes e nas brotações, é onde está a maior concentração de fósforo, é onde tem essa matéria orgânica das raízes, junto com esse solo que está grudado nas raízes aqui, ó, é o solo mais rico, é a camada mais rica que tem de solo, rico em nutrientes e rico em vida, tá bom? Então isso aqui a gente não pode descartar de maneira alguma, nós separamos e depois nós retornamos para a área como cobertura de caminho, cobertura de solo. Se você quiser, para não correr o risco de brotar, você ainda pode deixar isso secar um tempo, tá? Dar uma secada e depois volta. A gente voltou imediato porque fizemos uma camada bem grossa e é um lugar onde a gente está sempre caminhando, isso vai virando um piso, então não corre o risco do capim brotar. É um material muito fibroso, então dura bastante, e vai ser uma excelente fonte de matéria orgânica aqui. Isso aqui vai decompor, né, e vai formar aquele solo, aquela camada preta aqui de solo. Então, feito esse preparo do solo, separado do material, nós começamos a construir os canteiros, né, fazer realmente a construção do local onde vai ser plantado. Como aqui é hortaliça, no caso um local para horta, nós construímos a área em formato de canteiro. Mas esse preparo do solo, né, obviamente, ele pode ser diferente de acordo com a cultura que você vai implementar. Então a primeira coisa que nós fizemos foi o preparo do plantio de borda, preparo do solo do plantio de borda. Essa borda, ela poderia ser feita um plantio em berços, um plantio localizado mesmo, mudas, sementes, estacas, mas nós decidimos fazer canteiro também. Então fizemos um canteiro de fora a fora, fechando um quadrado, para que a gente pudesse aproveitar melhor ainda o plantio de borda. Além das espécies que vão ficar permanentes, plantar comida, né? Então nós plantamos aqui abobrinha, milho verde, plantamos tubérculos e tudo mais. Depois nós viemos fazendo os canteiros aqui de dentro. Aqui dentro eu preparei os canteiros com 90 centímetros de largura, tá? Eu gosto de usar aqui no sítio essa largura de 90 centímetros. Então, por exemplo, esse canteiro aqui, ó, ele vem daqui até aqui. Esse é um canteiro para plantio de cenoura, tá bom? Então ele tem 90 centímetros de largura e os caminhos entre um canteiro e outro eu uso 50 centímetros. Essa largura pode variar, né, de acordo aí com a sua logística de trabalho, com a passada de quem está andando, com o trânsito de carrinho de mão, de ferramentas e tudo mais, mas é uma largura que para nós funciona muito bem aqui no caso de horta. Então para fazer os canteiros, o que nós fizemos? Nós fincamos uma estaca utilizando uma trena, 90 centímetros e depois 50, que é onde é o caminho, 90 e 50. Fomos repetindo na área toda, esticamos uma linha de uma estaca na outra, fazendo um gabarito, e depois nós viemos com a enxada, puxando a terra do caminho para dentro do canteiro, formando os canteiros. Tá certo? Dessa forma, formando um canteiro na área toda. Na sequência, viemos com a adubação orgânica, né? Então, relembrando que nós fazemos sempre a adubação
de forma orgânica, com insumos orgânicos, porque é um tipo de insumo que ele vai trazer mais saúde para todo o sistema, vai trazer mais saúde para o seu solo e vai criar plantas mais saudáveis, tá? Então a gente sempre dá preferência para insumos orgânicos. O que a gente utilizou aqui? Nós utilizamos o esterco de galinha, curtido como fonte de nitrogênio, e também o termofosfato, Termax, tá bom? Que é fonte de fósforo, que é um pó de rocha rico em fósforo. Os dois insumos foram espalhados no canteiro, depois revolvido. Depois do revolvimento, viemos com a cobertura de solo, a cobertura dos canteiros, né? Lembrando que tudo que nós utilizamos aqui de material foi proveniente da própria área, não entramos com nenhuma matéria orgânica de fora. Nos canteiros, nós cobrimos com poda triturada. O material da poda triturada foi colocado por baixo, aqui, ó. Ele está aqui em contato com o solo. Esse aqui é a madeira triturada. E por cima nós cobrimos esse material com a palha de capim roçada, a palha mais fina que a gente tinha separado ali, tá bom? Para que nós fizemos isso, pessoal? Esse material aqui de madeira, a madeira, ela é muito rica em carbono, ela tem muita lignina. Então é um material que ele tem mais dificuldade em decompor. Se eu deixar esse material exposto por cima da terra, ele vai ressecar, vai virar aquela serragem seca, vai ter dificuldade de desenvolver os fungos, né, os micro-organismos que vão decompor ele. Então, para facilitar essa decomposição, a gente coloca esse material em contato com o solo e cobre com essa palhada, para proteger esse material ali embaixo, para criar condições para decompor. Isso foi a cobertura dos canteiros. Já no caminho, onde a gente está transitando, e o que eu coloquei? Nós colocamos aqui a poda de madeira por baixo, então os troncos que foram podados das árvores foram por baixo, tá bom? E em contato com o solo, bem organizadinho, nós picamos o tamanho e depois nós cobrimos com capim, com a braquiária mais grosseira. Por que nós fizemos isso? Então esse aqui é um ponto importante, tá? A madeira foi utilizada porque ela é um recurso proveniente da própria área. Então todos os recursos que eu tenho disponível eu tenho que utilizar, né? Muita gente descartaria essa madeira aqui. Isso aqui para nós é um material muito rico. Se vocês observarem aqueles solos de floresta, você pegar uma terra de floresta, aquela terra preta, aquela terra macia, escura, cheirosa, cheia de vida, aquilo ali é pura madeira em decomposição. Árvores, troncos que vão caindo, se decompõem e cria solos orgânicos, solos florestais. Como esse aqui é um plantio agroflorestal, o principal objetivo de um plantio agroflorestal é criar solos florestais, solos orgânicos. Isso é que muita gente esquece. Quando a gente fala plantio agroflorestal, a gente sempre imagina só a questão das árvores, plantio com árvores grandes, né? Aqui eu estou mostrando um sistema de cultivo de hortaliças, mas utilizando os mesmos fundamentos para criar solos orgânicos, criar terra preta. E minha solo está sempre melhor. Então essa madeira é um importante recurso. Isso aqui, gente, é uma madeira verde, é um estoque de água, de nitrogênio, de fósforo, de vida. Então esse recurso, ele precisa ser aproveitado da melhor forma. Só que, pelo mesmo motivo ali da serragem, se eu deixar essa madeira exposta, organizada de qualquer forma, por cima da terra, ela vai ficar exposta ao sol, vai ressecar, exposta ao vento e vai virar lenha, vai virar aquele material lenhoso. Então vai atrair cupim. E eu não quero isso. Eu quero que ela tenha uma decomposição de qualidade. Então para isso eu preciso colocar em contato com o solo e manter ela sempre coberta, com muita cobertura. Para quê? Para proteger essa madeira. Agora ali embaixo eu criei uma casa para a proliferação dos micro-organismos que vão fazer uma decomposição de qualidade desse material. Então agora eu vou mostrar para vocês aqui o plantio, né, dos canteiros. Cada canteiro desse nós fazemos os consórcios de hortaliças para aproveitar o máximo possível os recursos, o espaço, o tempo. Esses consórcios são planejados de acordo com os ciclos de cada planta. Aqui nesse canteiro, por exemplo, ó, eu tenho aqui consorciado, eu tenho giló, tá? Mudinha de giló aqui, ó, tem o giló, aqui tem outro giló, ali tem giló. Então eu tenho giló a cada 70 centímetros nas bordas, fazendo um triângulo, seria a minha cultura de ciclo mais longo. Entre os gilós, preenchendo todos os espaços, eu tenho alface crespa a cada 30 centímetros, preenchendo todos os buracos, fechando o quadrante do giló. E dentro aqui eu tenho milho verde, 2 mudinhas ou sementes, né, de milho verde a cada 2 metros dentro do canteiro. Então dessa forma eu consegui colocar 3 culturas aqui. Eu vou colher primeiro com 40 dias alface, com
mais ou menos 70, 80 dias eu colho o milho verde e depois fica o jiló como a cultura de último ciclo, tá certo? E a gente só vai repreparar esse solo aqui quando o jiló terminar a produção dele. Bom, e aqui, ó, esses canteiros aqui já foram construídos para plantio de semente de cenoura. Então a gente tem um preparo um pouquinho diferente, porque a cenoura é plantada de semente, né? Então, na hora depois que eu marquei os canteiros, construí o canteiro, a gente vem com uma enxada, puxando um pouquinho da terra aqui, fazendo uma vala, cavando uma valinha aqui e jogando essa terra formando uma leira. Então eu fico com uma leira de terra aqui uma vala, outra leira, outra vala e outra leira ali no final. Tá? Dentro dessa vala a gente enche de matéria orgânica, capricha na matéria orgânica aqui, depois a gente faz um riscozinho e faz o plantio da semente de cenoura aqui em cima. Depois eu cobri a semente de cenoura com composto orgânico peneirado, que a gente tinha aqui na área, foi tudo coberto, tá? E ela ainda foi consorciada com milho verde também de 2 em 2 metros. Então cada canteiro desse nós fizemos consórcios diferentes. Aqui tem couve-flor, tem brócolis, tem beterraba, tem abobrinha, tem berinjela, tem quiabo, tem manjericão, tem espinafre. Então em cada canteiro desse eu posso fazer consórcios diferentes. Os consórcios tem que levar em consideração os ciclos, os espaçamentos, para você saber montar os consórcios direitinhos, mas a escolha das espécies vocês podem fazer para trazer o máximo de diversidade possível para a área de vocês, tá bom? De acordo com aquilo que você quer plantar, aquilo que você quer produzir, aquilo que você quer consumir para garantir a segurança alimentar aí da sua família. E aí nas bordas, então nas bordas, como é que foi feito aqui? Eu plantei a cada mais ou menos 2 metros, uma muda que eu já tinha, tudo que eu plantei na borda foram espécies que eu já tinha na área, já tinha aqui no sítio para usar, estaca, semente, muda. Então a cada 2 metros eu coloquei uma espécie para ocupar aqui um extrato alto. Aqui no caso foi o fruto do sabiá, aqui no caso uma dama da noite, ali na frente eu tenho uma junteira, elas vão ocupar um extrato mais alto, mas vão ser podadas com frequência para manter a entrada de luz aqui para a horta. São espécies que podem receber podas. Entre as espécies de extrato alto, eu plantei aqui algumas espécies para tentar cumprir aqui o papel de extrato médio na minha cerca viva, para preencher esse espaço. Então aqui tem uma íris, aqui tem um mandacaru, ali tem outra íris, aqui tem uma chaia, elas vão fazer esse preenchimento. E embaixo, para preencher o extrato baixo, eu também fui diversificando. Cada lugar eu botei uma coisa. Aqui eu coloquei uma linha de agave, essa agave miudinha aqui, que ela vai preencher o solo aqui por baixo. Ali tem bromélias, coloquei algumas espécies de bromélias, coloquei palma forrageira. Então, pessoal, essa cerca viva, vocês podem usar a criatividade de vocês, fazer uma cerca viva com bastante diversidade, bem preenchida, com bastante densidade de plantas, para que sirva como esse efeito de borda, né, para diminuir, na verdade, o efeito de borda do seu plantio, mas que traga diversidade. Você pode usar espécies ornamentais, como a gente utilizou aqui, para embelezar a sua cerca viva, né? Lembrando que isso aqui é um local não só de plantio de comida, mas é um local onde você vai trazer pessoas para visitar, onde você vai frequentar, é um local de passagem, todo mundo passa por aqui, é bem a entrada do sítio, está próxima da minha casa. Então eu quero um lugar bonito, eu quero um lugar enfeitado, um lugar colorido, com plantas, com flores, com diversidade, para que seja um lugar agradável da gente visitar, né? Diferente de muitas lavouras que a gente vai que é aquele lugar feio, cheio de lixo, terra exposta, né? Ressecado. Aqui não, a gente quer um jardim de produção de alimento. E aí junto com a cerca viva nós plantamos comida, aproveitamos. Então eu plantei abobrinha, essa aqui é a abobrinha italiana, abobrinha de moita, plantamos a cada 70 centímetros, plantei açafrão aqui em volta, né? E você pode colocar mais coisas, dá para plantar também alface, almeirão, rúcula, plantar tudo isso aqui no início. E aí, gente, só para finalizar, eu vou mostrar para vocês aqui o sistema de irrigação que nós utilizamos. Então aqui nós reutilizamos, na verdade, né, um sistema de microaspersão, muito simples, tá? Esse sisteminha aqui, basicamente eu tenho uma bomba de irrigação ali em cima, numa caixa d'água, uma bomba própria mesmo para irrigação, que eu já uso para irrigação de outra área. Eu tirei dessa bomba um cano de 50 milímetros, que é esse cano azul de irrigação. Desse cano, nós colocamos aqui as saídas para mangueira, isso aqui é chamado de mangueira cega, tá? Mangueira cega de irrigação. Tem uma saída aqui, a gente fura com a broca, conecta aqui um registro. Coloquei registros a cada 3 metros, que é a distância entre uma linha e outra recomendada para esse tipo de irrigação. Na mangueira cega,
a gente tem aqui o conjunto de microaspersor, que é a haste, a cabecinha do micro e o microtubo, a gente chama de microtubo, e ele é conectado aqui na mangueira cega. A gente faz um furinho e conecta aqui, tá bom? A distância entre as bailarinas pode depender da pressão e da vazão do tipo de bico que você está usando aqui, tá bom? Eu uso aqui um bico que é de 100 litros por hora, mas tem vários outros tipos, tem de 75, 50 litros, e a distância pode depender da vazão e da pressão que você está usando. O ideal para você calcular é que a água que saia desse microaspersor chegue no pé do outro. Então eles têm que cruzar para que façam um bom preenchimento de irrigação da área. Aqui eu coloquei a cada 3 metros. Tá bom? Estou mantendo aí uma frequência de irrigação. Na primeira semana eu molhei um pouquinho todo dia, até as mudas pegarem. Agora eu vou reduzindo por causa da cobertura, né? A gente pode reduzir, irrigar de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias. E dependendo da situação, a gente irriga 2, 3 vezes por semana no máximo. Tá bom? Muita cobertura, conserva muita água, você reduz muito a necessidade de irrigação. Então, pessoal, aqui uma dica para vocês aproveitarem troncos de árvores que forem podadas, tá bom? Eu tenho feito bastante isso aqui. Sempre que vocês tiverem uma árvore dentro de uma área que você vai ter que fazer uma poda, às vezes uma árvore já velha, né, que você vai ter que fazer uma poda drástica e que talvez ela não vai rebrotar com muita força, mas se for uma árvore que o tronco é duro, tem cerne, que pode durar muito tempo, vocês podem aproveitar para fazer o plantio de pitaia. Eu tenho sempre feito aqui, ó. Aqui eu tenho 2 árvores que foram podadas, eu encaixei aqui um dormente, e eu plantei 4 mudas de pitaia, 2 em cada, ó, tá bom? Isso tem funcionado muito bem, a pitaia sobe, depois ela vai virar aqui em cima, a gente vai conduzir e a gente aproveita aqui um tutor, né, já enraizado da própria área para poder produzir pitaia. Então, pessoal, se tiver ficado alguma dúvida em relação ao que a gente mostrou aqui no vídeo, vocês podem escrever aqui nos comentários, tá? Que eu mesmo vou responder vocês. Compartilhem esse vídeo, principalmente com pessoas que vocês saibam que tem um espaço disponível, né? E que tem o potencial de transformar esse espaço num lugar produtivo, num lugar abundante e que a gente consiga trazer para todo mundo, né? Um alimento farto, um alimento de qualidade na mesa, garantindo a nossa segurança alimentar. Então, fiquem ligados aqui no nosso canal, que em breve vem mais conteúdo como esse.